Eu tinha 40 anos quando percebi que tinha passado 6 anos pedindo licença para existir dentro de uma casa que minha cunhada nunca considerou minha. Não foi uma discussão que me abriu os olhos. Não foi um grito. Não foi nada que eu pudesse apontar num calendário e dizer: foi neste dia, nesta hora. Foi uma tarde de quinta-feira, com aquela luz morna de fim de verão que entra enviesada pela janela da sala, e eu estava dobrando roupa no sofá quando minha cunhada entrou sem bater, foi até a televisão e mudou o canal sem perguntar. Eu tinha ligado há 3 minutos. Ela nem olhou para mim. Simplesmente mudou, sentou na cadeira que ficava perto da janela e começou a responder mensagens no celular como se a sala tivesse vazia. Continuei dobrando roupa. Em algum ponto daquela tarde, enquanto minhas mãos dobravam uma camiseta que era minha sobre uma mesa que não era, entendi que o problema não era o canal de televisão. O problema era que, naquele gesto pequeno e casual, ela estava dizendo uma coisa que dizia há 6 anos com palavras diferentes. Você está aqui de passagem. Esta casa tem dono e não é você. Eu sorri para dentro, com aquele tipo de sorriso que não aparece no rosto. O tipo que nasce quando você percebe que chegou a hora. Deixa eu te contar desde o começo, porque essa história não começa naquela sala. Ela começa 6 anos antes, quando eu tinha 34 anos, era professora de matemática numa escola estadual em Campinas, e estava tão apaixonada que confundia a leveza do amor com a ausência de peso das escolhas que estava fazendo. Quando conheci meu marido, ele tinha 37 anos, trabalhava como engenheiro numa construtora de médio porte, homem tranquilo, de poucas palavras, do tipo que você olha e pensa: este é sólido. A mãe dele tinha adoecido havia alguns meses, um problema no coração que exigiu cirurgia e uma recuperação longa, e ele tinha voltado para a casa da família para ajudar. A casa era ampla, num bairro residencial tranquilo de Campinas, e lá morava também a irmã dele, Patrícia, que era 2 anos mais nova, solteira e que trabalhava como gerente numa loja de roupas no shopping. Nos primeiros meses de namoro, Patrícia era simpática comigo. Me oferecia café quando eu chegava, me mostrava fotos das viagens que tinha feito, ria das minhas histórias sobre os alunos. Eu gostava dela. Achava que a relação ia ser simples. Não preste atenção suficiente nos detalhes pequenos, no modo como ela olhava para o irmão quando eu falava, no modo como ela redirecionava a conversa quando eu estava no meio de uma frase, no modo como ela dizia a nossa casa com uma ênfase que nunca incluía o meu nome. Quando casamos, 1 ano e 3 meses depois de namorar, a decisão de morar na casa da família foi apresentada como temporária. Só até a minha mãe ficar mais estável, disse meu marido, com aquele jeito dele de simplificar as coisas, como se instabilidade tivesse prazo. Eu disse que tudo bem. Estava apaixonada, e temporário parecia uma palavra pequena demais para pesar. Nos primeiros meses me adaptei. Aprendi os horários da casa, quem usava o banheiro de cima pela manhã, quando a minha sogra gostava de silêncio para rezar, em que dias Patrícia chegava tarde do trabalho e queria encontrar a cozinha livre. Me encaixei em cada espaço disponível com a paciência de quem acredita que está de passagem. Só que passagem foi virando morada sem que ninguém me avisasse o momento exato da transição. A minha sogra, Dona Yolanda, era uma mulher gentil, de voz suave, que me recebia com um afeto genuíno e cansado ao mesmo tempo. Ela tinha 68 anos, o coração fragilizado, e carregava o peso de uma vida inteira de cuidar sem reclamar. Comigo ela era boa, às vezes me chamava para sentar perto dela na varanda e me contava histórias do interior onde tinha crescido. Eram os momentos mais leves que eu tinha naquela casa. O problema nunca foi ela. O problema era a Patrícia, que tratava a casa com a mesma autoridade com que devia tratar a loja, como se cada centímetro tivesse uma função que ela tinha determinado e cabia aos outros respeitar. Ela organizava o armário da cozinha e recolocava os meus temperos no fundo. Ela marcava os domingos de almoço em família sem perguntar se eu tinha planos. Ela comentava, com uma leveza que cortava mais do que uma palavra dura, coisas como: você não precisa se preocupar com isso, aqui a gente já tem um jeito que funciona. A gente, como se eu não fizesse parte daquela contagem. No 2º ano, propus ao meu marido que começássemos a contribuir formalmente com as despesas da casa: água, luz, gás, mercado.
Parecia o mínimo, e era também uma forma de eu ter alguma legitimidade num espaço onde me sentia cada vez mais como visita prolongada. Ele concordou, achou razoável, e a partir daí eu fazia um depósito mensal na conta conjunta que ele tinha com Patrícia para as despesas da casa. O que eu não sabia, e que só vinha a entender muito mais tarde, era que Patrícia não sabia que parte desse dinheiro era meu. Meu marido colocava tudo junto e transferia como se fosse contribuição dele. Para ela, eu morava na casa dela de favor. Para mim, eu pagava para estar lá. Esse mal-entendido, se é que posso chamar de mal-entendido uma coisa que meu marido deixou existir por comodidade, foi a fundação invisível de tudo o que aconteceu depois. No terceiro ano comecei a entender a geometria daquela casa de um modo que não conseguia mais ignorar. Havia territórios. A sala era de Patrícia nos finais de semana. A cozinha tinha horários não escritos que eu aprendi a decorar como decorava a grade de aulas. A varanda era de Dona Yolanda nas tardes. O quarto que eu dividia com meu marido era o único lugar onde eu podia respirar sem calcular, mas mesmo lá, quando eu fechava a porta, tinha a consciência de que do outro lado daquela madeira havia um espaço que eu não tinha escolhido e que não me escolhera. Uma vez coloquei uma planta pequena na janela da sala. Um vaso de suculenta que eu tinha comprado numa feira de artesanato, uma coisa discreta, verde, que não atrapalhava nada. 2 dias depois estava na varanda. Perguntei para meu marido. Ele disse que Patrícia achava que deixava a janela poluída. Guardei a planta no quarto e guardei alguma coisa junto com ela. Uma coisa pequena, do tamanho de uma decisão que ainda não tinha nome. No 4º ano, minha sogra piorou. Não foi grave, não foi urgência, mas o coração dela deu um sinal de que precisava de mais cuidado, mais repouso, mais atenção. Patrícia assumiu o papel de cuidadora principal, com uma dedicação que eu respeitava de verdade. Mas esse papel também deu a ela uma justificativa nova para estar em todo lugar, para tomar todas as decisões, para incluir e excluir com a autoridade de quem está no centro de tudo. Eu também ajudava com Dona Yolanda. Levava ao médico quando Patrícia estava trabalhando. Ficava com ela nas noites em que meu marido viajava a trabalho. Aprendi o nome dos remédios, os horários, as restrições alimentares. Uma noite, enquanto eu estava na cozinha preparando o chá que a médica tinha recomendado, Patrícia chegou do trabalho e ficou parada na entrada observando. Depois disse, com um tom que não era de agressão, mas que chegava no mesmo lugar: "Eu já sei como ela gosta. Você não precisava ter se dado ao trabalho." Não disse nada. Terminei o chá, levei para Dona Yolanda, sentei com ela por um tempo enquanto ela dormia. De volta para o quarto, fechei a porta e fiquei sentada na beira da cama, olhando para a parede. Contei para meu marido no dia seguinte. Falei com calma, sem acusação. Só descrevi o que tinha acontecido e o que tinha sentido. Ele ouviu, passou a mão no rosto, fez uma pausa que eu já conhecia bem. A pausa que significava que ele estava pesando as palavras para causar o menor atrito possível. "A Patrícia é muito protetora com a minha mãe", ele disse. "Não é direcionado a você, é o jeito dela." Eu olhei para ele por um segundo. Quando alguma coisa me afeta toda semana, todo mês, ano após ano, deixa de ser jeito dela e vira a minha realidade. Ele não respondeu. Olhou para a janela com aquela expressão de quem quer que a conversa chegue ao fim sem que nada precise ser decidido. Foi naquele momento que algo mudou dentro de mim. Não foi raiva. Ainda não era raiva. Era uma espécie de clareza fria, do tipo que chega quando você para de esperar que a situação mude sozinha e começa a olhar para ela como ela realmente é. Nos meses seguintes, parei de tentar me encaixar e comecei a observar. Observei o modo como meu marido mudava de postura quando a irmã entrava no ambiente. Como ele escolhia concordar antes mesmo de escutar o argumento dela. Como ele tinha aprendido, ao longo de décadas de convivência, a ocupar o menor espaço possível dentro daquela estrutura para não gerar conflito. E como, ao fazer isso, ele deixava todo o conflito para mim absorver. Observei Dona Yolanda, que me olhava às vezes com uma expressão de quem entendia mais do que podia dizer em voz alta. Observei Patrícia, que não era uma pessoa má, eu precisava me lembrar disso. Era uma pessoa que cresceu sendo o centro daquela casa, e nunca havia sido convidada a questionar isso.
e observei a mim mesma, com uma honestidade que doeu. Eu tinha ficado porque amava meu marido e esse amor era real. Tinha ficado porque acreditava que as coisas iam mudar, que ele ia crescer dentro da relação, que com tempo e paciência o espaço que me cabia ia se expandir. Mas também tinha ficado porque saída exige energia, e energia é escassa quando você dá aula para 30 adolescentes todos os dias, corrige prova à noite e ainda chega em casa tendo que negociar cada metro da própria presença. No 5º ano, comecei a guardar dinheiro com uma intenção diferente. Eu sempre fui de poupar. Filha de pai que faliu quando eu tinha 12 anos e mãe que segurou a casa com disciplina e silêncio, aprendi desde cedo que dinheiro guardado é uma forma de voz que você não precisa pedir emprestado para ninguém. Mas até aquele momento eu poupava sem destino claro, uma reserva, uma segurança abstrata. A partir daquele ano, comecei a poupar com um endereço, em mente. Não sabia ainda qual endereço, só sabia que precisava de um. Meu salário de professora tinha crescido nos últimos anos. Tinha feito pós-graduação em educação especial, o que me deu um adicional. Assumi coordenação diária no turno da tarde. Meu marido sabia que eu guardava, mas nunca perguntou quanto. Assumia que era reserva para emergência médica ou viagem. Nunca imaginou o que estava sendo construído em silêncio, mês a mês, com a mesma disciplina que eu usava para explicar equação de 2º grau para aluno que dizia que não conseguia entender. No fim do 5º ano, o comentário da televisão aconteceu. Eu tinha ligado o televisor, estava dobrando roupa, Patrícia entrou, mudou o canal, sentou, nem me olhou. Esse episódio não foi o pior que vivi naqueles anos, mas encontrou o terreno pronto, porque eu já estava diferente por dentro. Aquela noite, depois que todos dormiram, abri o aplicativo do banco no celular e olhei para os números por um tempo longo. Era mais do que eu dava crédito a mim mesma, muito mais. Fechei o aplicativo, fiquei olhando para o teto e pensei: está na hora. Comecei a pesquisar imóveis do jeito que faço tudo, com método. Primeiro entendi o mercado de Campinas, depois ampliei para cidades na região: Valinhos, Vinhedo, Itatiba, Jundiaí. Fui a visitas nos finais de semana, dizendo que estava indo encontrar uma colega da pós-graduação ou que tinha compromisso de trabalho. Não era mentira inteira, era seleção de informação. No 3º mês de pesquisa, fui ver um apartamento em Valinhos que não me convenceu. Depois um sobrado em Jundiaí que era grande demais. Quase desisti de sair numa tarde de sábado em que estava chovendo e eu não tinha dormido bem, mas saí. O imóvel era uma casa térrea, num bairro residencial tranquilo de Vinhedo, a 35 minutos de Campinas. 2 quartos, sala com pé direito alto, cozinha aberta para uma área coberta nos fundos, quintal com uma figueira antiga no canto. Havia também, nos fundos do quintal, um estúdio separado, com banheiro, entrada independente e uma janela ampla que dava para o jardim. O corretor disse que o espaço tinha funcionado como ateliê de uma artista por anos. Ele falou sobre o potencial de locação daquele estúdio com uma objetividade profissional. Disse que naquela região, espaços assim eram procurados por profissionais liberais, professores particulares, terapeutas, que facilmente se alugava entre 1.800 e 2.400 por mês. Eu ouvi e fiz as contas na cabeça enquanto ele ainda estava falando. Precisei de 2 semanas para decidir. Não porque estava insegura sobre o imóvel. Estava insegura sobre o que a decisão significava para tudo o mais. Liguei para minha irmã mais velha, que mora em Ribeirão Preto, e foi a única pessoa em quem confiei aquele segredo. Ela ouviu tudo, ficou um momento em silêncio e disse: "Você já tomou a decisão. Está só procurando permissão. E você não precisa de permissão de ninguém para isso." Ela estava certa. Assinei o contrato numa terça-feira de tarde, durante uma janela entre aulas. Saí do cartório com a pasta de documentos no braço, entrei no meu carro, liguei o ar-condicionado e fiquei parada no estacionamento por alguns minutos sem conseguir sair. Não estava chorando. Estava sentindo uma coisa que demorei a nomear. Depois entendi o que era. Era a sensação de ter chão que não balança. Não contei para meu marido naquele dia. Voltei para casa, jantamos os 4, Patrícia falou sobre uma promoção que tinha na loja. Dona Yolanda comeu pouco e foi dormir cedo.
Meu marido me perguntou se estava cansada porque eu estava quieta. Disse que não, que era só o fim do mês na escola, sempre corrido. Dormi com a pasta de documentos dentro da minha bolsa de trabalho. Nos dias seguintes, comecei a planejar a reforma pequena que o imóvel precisava. A pintura precisava ser refeita, a cozinha queria um azulejo novo, o banheiro do quarto maior precisava de reparos no encanamento. Contratei um profissional por indicação do corretor, um homem experiente que entendia o que eu queria sem que eu precisasse explicar 2 vezes. Combinamos que os trabalhos aconteceriam durante a semana, nos horários em que eu estava na escola. Não havia razão para explicar para ninguém o que estava sendo feito num imóvel que existia somente no meu nome. A área coberta nos fundos foi o espaço que planejei com mais cuidado. Queria uma mesa longa, cadeiras confortáveis, luz que durava até a noite. Não porque fosse um detalhe grandioso, mas porque eu queria pelo menos uma vez ter um lugar para tomar café da manhã sem calcular se estava atrapalhando a rotina de mais alguém. Enquanto isso, fui tirando minhas coisas da casa devagar. Toda semana uma sacola discreta. Primeiro os documentos, diplomas, contratos, certidões, depois itens de valor afetivo. Cadernos de anotação que guardo desde a faculdade. Cartas da minha mãe que ficavam no fundo da gaveta do criado mudo. Uma foto emoldurada da minha formatura que estava no alto do guarda-roupa. Depois roupas de fora de estação, dobradas dentro de caixas que iam direto para o porta-malas do carro. Meu marido não percebeu. Ou percebeu e não soube o nome do que estava vendo. Nunca vou ter certeza de qual dos dois. Numa tarde de domingo, Patrícia fez um comentário que eu guardo até hoje, não pela crueldade, mas pela clareza que me trouxe. Estávamos todas as 3 na cozinha. Eu estava preparando uma vitamina. Ela estava mexendo num molho para o almoço. Dona Yolanda estava sentada na cadeira perto da janela. Patrícia disse, sem olhar para mim, num tom de conversa normal. Sabe, Yolanda, quando o Lucas se casar de novo vai ser importante escolher alguém que entenda como a nossa família funciona. Eu parei com a faca na mão. Dona Yolanda baixou os olhos para a xícara. Meu marido se chamava Lucas. Nós estávamos casados. Eu estava ali. Patrícia continuou mexendo o molho como se tivesse dito uma coisa sobre o tempo. Coloquei a faca na pia, peguei a vitamina, fui para o quarto, fechei a porta com cuidado. Sentei na beira da cama. Não chorei. Fiquei sentada olhando para a parede por um tempo longo e o que senti não era tristeza. Era o último fio se soltando. Aquela frase não tinha sido dita com raiva. Tinha sido dita com o descuido de quem fala sobre algo que já considera resolvido. Ela não estava me atacando, estava me apagando. E naquele momento entendi que eu mesma tinha estado me apagando junto com ela, aos poucos, por anos, com a justificativa do amor e da paciência. Naquela noite não dormi bem. Na madrugada, me levantei, fui até a cozinha, bebi água, fiquei parada na janela olhando para o quintal escuro. Pensei em desistir. Pensei em cancelar o imóvel, em tentar de novo, em conversar com meu marido com mais clareza, em dar mais uma chance para aquela estrutura se reorganizar. Fiquei parada ali por um tempo que não sei medir. Depois fui até a bolsa, tirei a pasta de documentos, abri na escritura, fiquei olhando para o meu nome no papel. Nome completo, qualificação, endereço, tudo meu. Aquele pedaço de terra no mundo era meu. E por um segundo, no silêncio daquela cozinha que não era minha, senti o peso exato do que tinha construído. Voltei para a cama. Não cancelei nada. 2 semanas depois, recebi a mensagem do profissional de reforma. Pronto. Pode visitar quando quiser. Fui naquele mesmo dia depois das aulas, ainda com o jaleco e a bolsa de professora. Abri a porta com a minha chave, entrei devagar. A luz do fim de tarde entrava pela janela da sala e jogava um retângulo claro no piso novo. A cozinha cheirava a tinta e a começo. Fui até a área coberta dos fundos. A mesa estava lá, as cadeiras, a figueira do quintal visível pela grade baixa. Não havia ninguém me monitorando. Não havia nenhuma regra não escrita que eu precisasse adivinhar. Fui até o meio do quintal, tirei o sapato, coloquei os pés descalços na grama. Fiquei parada por um tempo que não sei medir. Depois sentei no degrau da área coberta, abracei os joelhos e chorei. Não de tristeza, de alívio.
O tipo de alívio que só aparece quando você larga um peso que carregava tanto tempo que nem percebia mais o tamanho dele. Voltei para a casa da família naquela tarde. Jantamos normalmente. Patrícia falou sobre uma cliente difícil da loja. Meu marido perguntou sobre uma prova que eu tinha aplicado essa semana. Respondi com detalhes suficientes para parecer presente. Dona Yolanda me olhou uma vez durante o jantar, um olhar curto, e no fundo daquele olhar havia uma coisa que reconheci, mas não soube nomear naquele momento. Na semana seguinte combinei a mudança. Contactei uma pequena empresa, 2 homens jovens e eficientes que trabalhavam rápido e sem fazer perguntas. Combinamos tudo por mensagem ao longo de vários dias. Eles sabiam exatamente o que levar. Os móveis do quarto que eu tinha comprado com dinheiro meu e que tinham nota fiscal no meu nome, os eletrodomésticos que eu tinha adquirido ao longo dos anos de casamento, minha estante de livros que ocupava a parede inteira do quarto, as caixas com material de aula que eu ia acumulando fora de temporada, um baú pequeno com cartas e cadernos e tudo que eu tinha ido retirando nas semanas anteriores, e uma planta pequena de suculenta que voltara para o quarto meses atrás e estava na janela do lado da cama, verde, quieta, esperando. Na sexta-feira à noite, depois que todos dormiram, sentei no banheiro com a porta travada e confirmei o horário da mudança por mensagem. Sábado, 7h30 da manhã. Dormi pouco. Acordei antes do alarme. Me arrumei devagar, com cuidado, como se o ritmo lento pudesse manter o coração no lugar certo. Fui até a cozinha, preparei café, bebi em pé perto da janela, olhando para o quintal da casa que não era minha pela última vez. Às 7h25, o caminhão parou na rua. Meu marido tinha saído cedo. Ele estava num sítio com amigos, um fim de semana que ele marcou com antecedência e que eu não tentei alterar. Patrícia dormia, como sempre dormia nos sábados até perto das 10. Dona Yolanda tinha fisioterapia às 8. Seria buscada pela filha de uma amiga que sempre a levava. Eu sabia esses horários de cor. 6 anos de convivência ensinam a rotina de uma casa melhor do que ela mesma conhece. Os 2 rapazes trabalharam com uma eficiência que me impressionou. Eu ia indicando o que levava, o que ficava. Os móveis que eram da casa ficaram. A estante saiu deixando na parede uma mancha mais clara, o contorno exato do espaço que eu tinha ocupado por anos, retângulo de tinta menos desbotada, preciso, silencioso. Quando o quarto estava quase vazio, fui até a última gaveta do criado mudo, a que sempre foi minha, por um acordo não dito. Dentro tinha um cartão postal que minha mãe me mandou quando eu passei no concurso de professora, 13 anos atrás. A foto era de uma estrada de terra entre 2 fileiras de árvores altas. No verso, com a letra dela, pequena e inclinada: escolha o caminho que você consegue andar com os seus próprios pés. O resto se aprende no meio do percurso. Coloquei no bolso da calça. Eram 8h50 quando Dona Yolanda entrou pela porta da frente. A amiga tinha se atrasado. A fisioterapia estava desmarcada. Ela tinha voltado sem avisar. Ficou parada na entrada da sala, olhando para os rapazes, para as caixas, para mim que estava perto da escada supervisionando os últimos itens. Os 2 nos olhamos. Ela não parecia brava. Parecia perdida. Com o casaco ainda no ombro e uma bolsa pequena na mão, olhava ao redor como quem entra num cômodo familiar e encontra a mobília em lugares que não reconhece. Letícia, ela disse, usando meu nome com uma suavidade que me partiu o coração de um jeito que nenhuma palavra dura de Patrícia jamais conseguiu. Me aproximei. Ela abriu a boca, fechou, tentou de novo. Você vai mesmo? Não era pergunta. Era uma constatação dita por uma mulher que entendia mais do que podia dizer em voz alta. Peguei a mão dela. Estava fria, como sempre estava. Dona Yolanda, disse eu. Durante 6 anos tentei fazer parte desta casa do jeito que me pediram. Não consegui. Isso não é culpa sua. Ela apertou minha mão. Ficou olhando para o corredor com uma expressão que eu reconheci depois de muito tempo. Era a expressão de quem viu coisas que não aprovou e não teve como dizer, não teve espaço, não teve estrutura, não teve a permissão silenciosa de que precisava para falar. Cuida de você, ela disse por fim. Saí. Fechei o portão com cuidado, entrei no meu carro. No bolso, o cartão postal da minha mãe. Meu marido ligou enquanto eu seguia o caminhão pela estrada. Não atendi. Ligou de novo.
Na terceira vez atendi. Letícia, o que está acontecendo? A Patrícia me ligou. Minha mãe está, o quarto está. Ele parou no meio. Onde você está? Estou indo para minha casa. Silêncio. Que casa? Você comprou alguma coisa? Quando? Uma casa térrea em Vinhedo, com estúdio nos fundos. Assinei há algumas semanas. Paguei com o dinheiro que guardei ao longo dos anos que a gente estava casado. Mas você não podia ter feito isso sem a gente conversar. Esse dinheiro era nosso. Respirei fundo. Tinha ensaiado essa parte, não as palavras exatas, mas a clareza que eu queria manter. Você sabia que eu depositava mensalmente para as despesas da casa? Pausa. Sabia. A Patrícia sabia que parte desse dinheiro era meu? Silêncio maior. Durante 6 anos contribuí com uma casa onde não tinha voz sobre nada. A conta que recebia meu dinheiro era gerenciada por você e pela sua irmã, e para ela eu era alguém que morava de favor. O dinheiro que guardei foi o que sobrou do meu salário depois de todas as contribuições. Era meu, sempre foi meu. Letícia, a gente precisa conversar sobre isso com calma. Recomendo que você contrate um advogado para a parte legal do processo. Já tenho o meu. Desliguei. Cheguei em Vinhedo com o caminhão às 10h30. Os rapazes descarregaram com cuidado. Eu ia indicando os cômodos, a estante na sala, a cama no quarto maior, os livros em pilhas no chão, até que eu tivesse tempo de organizar. Quando foram embora, fiquei sozinha pela primeira vez naquela casa que era minha. Fui até a área coberta dos fundos. Coloquei a suculenta na grade da janela, no sol da manhã. Fui até a cozinha, abri os armários ainda vazios, coloquei a mão na bancada. Não havia ninguém calculando se o que eu estava fazendo cabia dentro das regras de outra pessoa. Tirei o cartão postal do bolso. Fui até a geladeira. Colei no centro, na altura dos olhos. Escolha o caminho que você consegue andar com os seus próprios pés. O resto se aprende no meio do percurso. Fiquei olhando por um tempo. Depois comecei a guardar as panelas. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando com uma clareza que tinha algo de novo. O estúdio foi alugado em 3 semanas para um psicólogo jovem que precisava de espaço para atendimento presencial. A renda cobria boa parte das minhas despesas fixas. Eu continuava trabalhando, continuava guardando, mas agora o que construía tinha o meu nome na escritura e eu sabia exatamente onde estava. O processo de separação foi conduzido pelos advogados sem cena. Meu marido pediu para conversar pessoalmente 2 vezes. Na primeira, fui. Nos encontramos num café em Campinas, um lugar neutro onde nenhum dos dois tinha memória guardada. Ele chegou com a expressão de quem passou semanas sem dormir bem, o que era provavelmente verdade. Falou que entendia agora coisas que não tinha entendido antes. Que via o papel da Patrícia na dinâmica de outro ângulo. Que queria tentar de novo, em outro lugar, do outro jeito. Eu o ouvi até o fim, com atenção real, porque ele merecia isso. Depois disse, você tinha 6 anos para fazer escolhas diferentes. Não precisava ter sido uma briga grande, só precisava, uma vez, ter dito para a sua irmã que o dinheiro da casa também era meu, uma vez. Só isso. Você não disse. Calculou o custo com o seu pai e com a sua irmã e decidiu que manter a paz com eles valia mais do que manter a verdade comigo. Eu não estou com raiva, mas não tenho mais energia para esperar por uma versão de você que talvez apareça. Ele baixou a cabeça, não discutiu. Na segunda vez que pediu para conversar, não fui. Patrícia me mandou uma mensagem algumas semanas depois, um texto longo que eu li com atenção até o fim. Ela escrevia que eu tinha agido de forma desleal, que tinha destruído a família, que a forma como saí tinha sido uma humilhação para todos. Reli a mensagem uma vez. Depois fiquei olhando para ela por um tempo, pensando. Não respondi porque estava com raiva, não estava. Não respondi porque não havia nada a dizer para uma pessoa que, mesmo depois de tudo, ainda entendia a situação como um erro meu e não como uma consequência de 6 anos de apagamento silencioso. Algumas conversas precisam que o outro lado tenha feito um trabalho que ainda não aconteceu. Dona Yolanda me mandou uma mensagem curta, 4 semanas depois. Espero que você esteja bem. Cuide-se. Respondi com o mesmo. Não houve mais contato depois disso, e eu carrego esse silêncio com um tipo de respeito calado, porque ela fez o que pôde com o espaço que tinha.
O que ficou daquilo tudo não é amargura. Amargura é cara demais para carregar no dia a dia de quem tem aula de manhã e prova para corrigir à noite. O que ficou é uma compreensão que chegou tarde, mas chegou inteira. Fiquei 6 anos naquela casa por amor. Sim, amor que era real e que não foi suficiente, porque amor sozinho não cria espaço onde não há espaço. Fiquei também porque aprendi desde pequena que persistir é qualidade, que mulher que aguenta é mulher forte, que paciência é virtude que compensa, e há uma linha muito fina entre paciência que constrói e paciência que apaga. Eu cruzei essa linha tão devagar que não percebi o momento exato. Percebi quando olhei para o espelho numa manhã de domingo, algumas semanas antes de assinar o contrato, e não reconheci de imediato a expressão no meu rosto. Não era tristeza, era ausência. Era o rosto de alguém que aprendeu a ocupar menos lugar do que tinha direito. Foi esse reflexo que me acordou. Não Patrícia, não o canal de televisão mudado sem cerimônia, não os 6 anos de A Nossa Casa dito sem me incluir. Foi perceber que eu mesma tinha estado me encolhendo junto com aquela estrutura e que eu mesma estava deixando. Independência financeira não é sobre ter muito dinheiro. Isso aprendi do jeito mais longo possível. É sobre ter uma escolha real no momento em que a situação pede que você escolha. Eu podia ter ficado mais 2, 3, 5 anos naquela casa. Tinha estabilidade para isso. O que não tinha mais era vontade de usar essa estabilidade para sustentar um lugar onde eu não existia no tamanho que sou. O dinheiro que guardei não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem opção, a coragem já está lá, porque não está sozinha. Hoje, quando chego da escola no fim do dia, entro pela porta dos fundos, a que dá para a área coberta e para o quintal. Largo a bolsa na cadeira que escolhi para ficar naquele canto. Abro a geladeira, vejo o cartão postal da minha mãe no centro. Às vezes preparo alguma coisa simples. Às vezes peço delivery e como no sofá com o chinelo de borracha e o ventilador no volume que eu quero. Ontem era sábado e fiz panqueca na cozinha. Farinha espalhada na bancada, um ovo que rolou quase para fora, a frigideira esquentando mais do que devia no começo. A suculenta na janela, verde, tranquila, no sol da manhã. Quando ficou pronta, coloquei no prato, fui até a área coberta dos fundos, sentei na mesa que escolhi, olhei para a figueira no canto do quintal. A luz da manhã entrava devagar pelas folhas. Não havia nenhuma voz calculando se eu estava fazendo bagunça. Não havia nenhuma regra não escrita que eu precisasse adivinhar. Estava perfeita. Não porque a receita tinha mudado, era a mesma panqueca de sempre, da minha mãe, simples, sem segredo. Estava perfeita porque eu estava inteira enquanto comia. Presente, sem vigilância, sem medir o espaço que eu ocupava. Às vezes penso naquela tarde da sala, no canal mudado sem cerimônia, no sorriso que dei por dentro. Patrícia interpretou aquele sorriso como concordância ou como resignação. Não era nenhum dos dois. Era o sorriso de quem já sabe o que vai fazer. De quem guardou, planejou, esperou o momento certo, não por medo, mas por método. De quem entendeu que a resposta mais poderosa para você não pertence aqui, não é a discussão que prende você no mesmo lugar. É a construção silenciosa de um lugar onde você pertence completamente. Esse lugar tem endereço, tem uma figueira no quintal, tem farinha na bancada quando eu quero, e tem colado na geladeira na altura dos olhos um cartão postal com a letra da minha mãe, que ficou 6 anos dentro de uma gaveta esperando encontrar a parede certa. Eu tinha acabado de pendurar o último quadro quando percebi que estava sorrindo sozinha. 40 anos. Era a primeira vez na minha vida que eu tinha um quarto só para trabalhar. Não uma mesa espremida no canto da sala, não uma cadeira improvisada no corredor, não o canto da cama com o notebook no colo. Um quarto inteiro, com porta, com janela, com luz natural da manhã entrando pelo lado certo. Eu tinha planejado cada centímetro daquele espaço durante meses, a mesa encostada na parede debaixo da janela para aproveitar a claridade sem reflexo na tela. A prateleira à esquerda, na altura dos olhos, para os livros que eu consulto com mais frequência. O tapete bege que eu encontrei numa feira de artesanato em Ouro Preto, numa viagem que fiz sozinha quando completei 38 anos e decidi que precisava aprender a fazer coisas sozinha de vez em quando. A cadeira era antiga, tinha pertencido à minha avó,
estofada de veludo verde musgo que ela mesma escolheu nos anos 70 e que eu mandei restaurar por um marceneiro aqui no bairro. Meu marido havia olhado para ela com aquela expressão que eu reconheço depois de 15 anos de casamento, a expressão de quem não entende, mas sabe que é melhor não falar nada. Eu entendo. É uma cadeira estranha para um escritório, mas era da minha avó e eu precisava de algo dela naquele espaço que estava construindo. A reforma tinha levado 4 meses. Não porque fosse grande, o quarto tem 12 metros quadrados, mas porque eu queria fazer direito. Cada decisão foi pensada. A cor da parede, um amarelo muito suave que parece mel quando bate o sol da tarde, eu testei 6 amostras antes de decidir. A iluminação, comprei 3 abajures diferentes antes de encontrar o tom certo. Até a posição do vaso de samambaia no canto foi calculada para que ficasse longe o suficiente da tomada e perto o suficiente da umidade que entra pela janela. Eu trabalho como contadora. Faço isso há 18 anos, a maior parte do tempo para outros escritórios, sentada em mesas que não eram minhas, respirando o ar de outros espaços. Há 2 anos decidi abrir meu próprio CNPJ, atender meus próprios clientes, trabalhar em casa. E por 2 anos trabalhei no canto da sala enquanto esperávamos terminar de pagar uma dívida para finalmente fazer a reforma do quarto de hóspedes. Quando o quarto ficou pronto, eu entrei, fechei a porta, sentei na cadeira da minha avó e fiquei ali por quase 1 hora sem fazer nada, só olhando. Era meu. Havia sido uma segunda-feira, quando meu marido chegou em casa com aquela postura. Eu conheço a postura. Os ombros um pouco mais altos do que o normal, os passos um pouco mais lentos, é a postura de quem está ensaiando uma conversa na cabeça. Ele foi direto à cozinha, abriu a geladeira sem olhar para mim, pegou um suco que ele nem gosta muito, fechou a geladeira, e aí me olhou. Minha irmã quer vir nos visitar. Eu estava cortando legumes para o jantar. Continuei cortando. Que ótimo! Quando ela pensa em vir? Ele passou a mão no cabelo. Ela perguntou se podia vir na próxima semana. Na próxima semana, eu parei de cortar. E ficar quanto tempo? Ele olhou para o teto por meio segundo. Uns 5 dias, talvez 1 semana. Eu respirei pelo nariz. A cunhada mora em Belém. Tem 44 anos, 2 filhos já grandes. Foi separada há 3, e desde então tem uma energia que ela mesma descreve como renascida, mas que na prática significa que ela reorganiza tudo ao redor dela com a convicção de quem descobriu uma verdade universal sobre a ordem das coisas. Eu gosto dela, de verdade. Ela é engraçada, conta histórias bem, tem um coração generoso. Mas, as últimas 2 vezes que ela tinha ficado aqui, ainda no apartamento antigo, eu tinha chegado em casa numa delas para encontrar minha despensa reorganizada por categorias de tamanho e na outra para encontrar meus temperos em ordem alfabética. Ela tinha feito isso enquanto eu estava no trabalho, com a maior boa vontade do mundo, e quando eu voltei ela estava na sala com um sorriso de quem acabou de me dar um presente. Dessa vez eu tinha o escritório novo. Ele foi pedir a ela primeiro? Eu perguntei. Meu marido olhou para a fruteira por 1 segundo. Ela já comprou a passagem. Era promoção, ele disse. Você sabe como ela é. Eu sei como ela é. Eu sei que ela não faz nada com maldade. Sei que ela cresce em espaços alheios como uma planta que simplesmente não percebe que está saindo do próprio vaso. Mas naquela noite, enquanto terminávamos o jantar quase em silêncio, eu senti alguma coisa se firmar dentro de mim. Não era raiva. Era mais parecida com uma decisão que estava tomando forma antes mesmo de eu ter palavras para ela. Você podia ter me perguntado antes, eu disse quando estávamos lavando a louça. Ele assentiu sem me olhar. Eu sei, eu devia ter falado com você primeiro. Era a resposta certa. E eu o conheço bem o suficiente para saber que quando ele faz esse tipo de reconhecimento, ele está sendo honesto, não só encerrando o assunto. Então eu deixei. Mas antes de dormir, enquanto ele já estava com os olhos fechados, eu fiquei olhando para o teto por um tempo e pensei em cada coisa daquele escritório que eu não queria encontrar diferente. Minha cunhada chegou na quinta-feira de manhã. Meu marido foi buscá-la no aeroporto porque eu tinha reunião com um cliente às 10. Quando cheguei em casa no almoço, ela estava na cozinha fazendo caldo de frango e o cheiro tinha tomado a casa inteira com aquela autoridade que só caldo de frango tem.
Ela me abraçou forte, me chamou de linda, perguntou do meu cabelo, disse que a casa estava muito mais bonita do que a última vez. Quando ela viu o escritório, entrou com aquele silêncio de quem está avaliando, deu uma volta devagar, passou a mão na borda da mesa, olhou para a cadeira da minha avó com uma expressão que eu não soube classificar, e então disse que estava muito charmoso. O melhor elogio possível vindo dela. Os primeiros 2 dias foram bons. Ela acordava cedo, fazia café para todo mundo, saía com meu marido para conhecer um ou outro lugar que ela queria ver. À noite a gente jantava junto, ela contava histórias dos filhos, a gente ria. Eu trabalhei os 2 dias normalmente, fechei relatórios, atendi 2 clientes por videochamada e no fim do dia o escritório estava exatamente como eu tinha deixado. No sábado eu percebi a primeira coisa. As plantas da varanda tinham mudado de lugar. Eu tenho 5 vasos na varanda, uma samambaia grande, 2 suculentos, uma costela de Adão pequena e um vaso de hortelã que fica perto da grade porque precisa de sol direto. Quando saí para regar de manhã, a hortelã estava no canto da sombra e a samambaia tinha ocupado o lugar dela perto da grade. Eu recoloquei tudo sem dizer nada. À tarde, quando fui pegar um livro no escritório, percebi que a prateleira estava com os livros em ordem diferente. Eu os organizo por assunto contabilidade tributária, direito fiscal, gestão financeira, uns poucos de literatura que ficam numa prateleira separada como fronteira entre o trabalho e o resto. Eles estavam todos misturados numa ordem que parecia ser por tamanho. Eu não disse nada. Respirei, recoloquei os livros no lugar, fechei a porta do escritório e fui fazer café. Ela estava tentando ajudar. Eu sabia disso. Da mesma forma que sei que uma onda no mar não tem a intenção de me derrubar, mas pode me derrubar do mesmo jeito. Na segunda-feira eu fui trabalhar fora pela primeira vez desde que ela tinha chegado. Tinha uma reunião presencial no escritório de um cliente no centro, ia levar a manhã inteira e talvez parte da tarde. Saí às 8h30, deixei minha cunhada e meu marido tomando café na cozinha. Voltei às 5h40. Quando entrei pela porta, eu senti antes de ver. É difícil explicar isso, mas quem tem um espaço que construiu com atenção sabe do que estou falando. Existe uma presença diferente quando as coisas estão no lugar certo. E quando não estão, o espaço parece ligeiramente fora de sincronia, como uma nota errada numa música que você conhece de cor. Fui direto ao escritório. A mesa tinha mudado de posição. Em vez de estar sob a janela, ela estava encostada na parede lateral, de costas para a janela. A prateleira de livros tinha sido movida para o outro canto. O tapete de ouro preto estava dobrado no lado de fora da porta, como se tivesse sido posto para espairecer, e a cadeira da minha avó estava no corredor. Minha cadeira da minha avó estava no corredor. Eu fiquei parada no meio do quarto por um tempo que não sei medir. Não era raiva ainda. Era uma espécie de incredulidade quieta. A mesma que a gente sente quando algo impossível acontece devagar demais para ser urgente, mas rápido demais para ser evitado. Eu ouvi passos no corredor. Minha cunhada apareceu na porta com um sorriso satisfeito. Ficou muito melhor assim, ela disse. A mesa virada para a parede ajuda na concentração, sem a distração da janela. E eu tirei o tapete porque ele estava acumulando poeira. Não é bom para quem fica muito tempo num espaço fechado. A cadeira eu deixei fora porque é muito volumosa para o tamanho do quarto, rouba espaço visual. Eu olhei para ela. Ela continuou sorrindo por uns 2 segundos. Depois alguma coisa na minha expressão deve ter chegado até ela, porque o sorriso foi perdendo certeza. E meu marido? Eu perguntei. Ela franziu a testa. Ele saiu para resolver umas coisas. Por quê? Eu virei de costas para ela e fui ao banheiro. Não porque eu não quisesse falar, mas porque eu precisava de alguns minutos para organizar o que eu sentia antes de abrir a boca. Existem coisas que quando a gente fala no calor, não dá para desfazer. E eu já conhecia bem esse caminho de engolir e deixar acumular, de guardar o ok e fazer de conta que estava tudo bem, de um dia explodir, por causa de algo pequeno que, na verdade, era o peso de tudo que eu não tinha dito antes. Eu não queria mais fazer isso. Liguei para minha amiga Patrícia do banheiro. Ela tem 46 anos.
Trabalhou 15 como assistente social e tem a capacidade de ouvir qualquer coisa sem julgamento e sem cerimônia, o que às vezes me assusta e às vezes é exatamente o que eu preciso. Ela moveu tudo, eu disse. Quanto é tudo? Patrícia perguntou. A mesa, a prateleira, o tapete. A cadeira da vovó está no corredor. Houve uma pausa curta. E seu marido? Saiu. Não sei se sabia, não sei se autorizou. Patrícia fez um som baixo. E o que você quer fazer? Essa era a pergunta real. Não como eu estava me sentindo, isso era óbvio. O que eu queria fazer. Porque é fácil ficar com raiva. É fácil ir lá e dizer alguma coisa no tom errado e criar uma semana de gelo que não resolve nada. É fácil também fazer o contrário, sorrir, deixar passar, esperar ela ir embora e remontar tudo sozinha fingindo que não aconteceu nada. Eu já tinha feito isso antes, já sabia como acabava. Eu quero colocar tudo de volta, eu disse, e eu quero conversar com ela. Não como briga? Patrícia perguntou. Não como briga. Ela respirou. Então faz nessa ordem. Eu desliguei. Fiquei mais uns minutos no banheiro. Depois saí. Meu marido chegou às 7. Eu estava na sala quando ele entrou, e eu vi no rosto dele que ele já sabia. O jeito que ele desacelerou quando me viu, a forma que os olhos dele foram rápidos para o corredor onde a cadeira da minha avó ainda estava encostada na parede. Você sabia? Eu perguntei. Ele ficou de pé perto da porta por um segundo. Ela falou que ia organizar um pouco enquanto eu saía. Organizar um pouco. Ele fechou os olhos por meio segundo. Eu não sabia que ela ia mover a mesa. Mas você sabia que ela ia mexer em alguma coisa? Ele não respondeu imediatamente. E na pausa, eu já tinha a resposta. Eu fui até o corredor, peguei a cadeira da minha avó e levei de volta para o escritório. Depois fui à sala, onde minha cunhada estava sentada no sofá com o celular e disse que eu ia estar no escritório se alguém precisasse de mim. Trabalhei por 1h30. Ou tentei trabalhar. Na verdade, fiquei sentada na cadeira da minha avó, olhando para a mesa que estava no lugar errado e organizando na cabeça o que eu precisava dizer. Às 9 da noite, eu chamei meu marido para o quarto. Ele entrou e fechou a porta com cuidado. Sentou na beira da cama do lado oposto ao meu, com a postura de quem sabe que vai ouvir coisas difíceis e está se preparando para ouvi-las de verdade. Eu disse o que eu precisava dizer. Com calma. Sem gritar, sem chorar, sem acumular as outras vezes junto com essa. Só essa. Eu passei meses planejando aquele espaço, eu disse. Cada coisa tem um motivo. A mesa na janela é para a luz. A prateleira do lado esquerdo é para o ângulo de leitura. O tapete é da viagem que eu fiz sozinha quando aprendi que eu consigo fazer coisas sozinha. E a cadeira é da vovó. Você sabe o que a cadeira da vovó significa para mim? Ele assentiu. Sem defesa, sem explicação. Só assentiu. Quando sua irmã perguntou se podia organizar alguma coisa, você podia ter dito não. Ou podia ter me ligado, ou podia ter dito que eu precisava ser consultada. Eu sei, ele disse. Eu errei nisso. Eu preciso que você entenda que não é exagero meu, eu continuei. Não é frescura, não é apego a objetos. É que esse espaço é meu, é o primeiro espaço que é só meu. E em 8 horas ele foi mudado sem que ninguém me perguntasse nada. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, você tem razão, em tudo. E eu acreditei nele, porque em 15 anos de casamento eu aprendi a diferença entre quando ele concorda para acabar com o assunto e quando ele concorda de verdade. Essa foi de verdade. Preciso que você me ajude a colocar tudo de volta, eu disse. Ele levantou imediatamente. Passamos a próxima 1h30 remontando o escritório. Ele carregou a mesa de volta para sob a janela enquanto eu segurava as gavetas para não barulhar. Eu reposicionei a prateleira peça por peça. O tapete eu estendi sozinha porque sabia exatamente o ângulo certo. A cadeira da minha avó voltou para o lugar dela, de frente para a mesa, levemente inclinada para capturar a luz da abajur. Quando terminou, eu fiquei de pé no meio do quarto e olhei em volta. Era meu escritório de novo. Meu marido foi para a porta, parou, me olhou por um segundo com uma expressão que eu guardei, depois foi deitar. Eu fiquei mais um pouco. Sentei na cadeira da minha avó.
Passei a mão no veludo verde que ela tinha escolhido décadas antes de eu existir e fiquei olhando para a samambaia no canto que estava exatamente onde eu tinha decidido que ela devia estar. Na manhã seguinte, desci antes de todo mundo. Coloquei água para ferver. Peguei a minha caneca grande, de cerâmica azul que eu comprei numa loja de artesão aqui perto, no dia que assinei meu primeiro contrato de cliente próprio. Fiquei de pé perto da janela da cozinha olhando para o jardim dos fundos, para o pé de manjericão que eu plantei em março e que finalmente estava crescendo como eu queria. Ouvi passos na escada. Minha cunhada apareceu na entrada da cozinha. Ela parou. Vi pelo rosto dela o momento exato em que ela percebeu. Os olhos foram rápidos para o corredor onde a cadeira tinha estado, depois de volta para mim. Bom dia, eu disse, com voz normal. Sem ironia, sem frieza calculada. Ela ficou parada por um segundo. Você desfez? Coloquei de volta, eu disse. Tem café fresco, quer? Ela entrou devagar na cozinha. Ficou de pé do outro lado da bancada me olhando com uma expressão que eu não sabia bem nomear. Era surpresa. Era uma coisa mais funda que surpresa. Eu pus a caneca na bancada e a olhei. Sem raiva, sem acusação. Com a clareza que eu tinha ensaiado na cadeira da minha avó na noite anterior. Eu sei que você fez com boa vontade, eu disse. Conheço você há 15 anos e sei que você tem um coração generoso, mas esse escritório é meu. É o primeiro espaço que é inteiramente meu e eu levei muito tempo planejando cada coisa dentro dele. A mesa onde está, a prateleira, o tapete, a cadeira da vovó, tudo tem um motivo. Quando você muda alguma coisa na minha casa sem me pedir, mesmo com boa intenção, você está tomando uma decisão que era minha para tomar, entende? Ela ficou me olhando. Eu esperei. Tem uma coisa que acontece quando a gente fala a verdade com calma para alguém que está acostumado a que as pessoas engulam ou explodam. A pessoa não sabe muito bem como reagir porque não está preparada para nenhuma das duas coisas. E aí acontece um silêncio diferente dos outros. Um silêncio que processa. Minha cunhada ficou nesse silêncio por um tempo. Então ela disse, você está certa. Simples assim. Sem drama, sem choro, sem defesa longa. Eu tenho esse hábito, ela continuou depois de um momento, de entrar nos espaços das pessoas e achar que sei o que é melhor. Fiz isso na casa da minha irmã o ano passado. Ela ficou chateada comigo durante meses e eu nunca entendi direito por quê. Agora eu entendo. Eu respirei. Eu sei que você não fez com maldade, eu disse. Ela sacudiu a cabeça. Não foi. Mas intenção não é tudo, né? O que importa é o que aconteceu. Essa frase saiu da boca dela com uma naturalidade que me surpreendeu, como se ela já soubesse a frase, mas fosse a primeira vez que a aplicava a si mesma. Pode tomar café? Ela perguntou, num tom que tinha um pouco de humor e um pouco de timidez. Claro, eu disse. E sorri de verdade. Ficamos as duas na cozinha com café quente, enquanto o sol da manhã entrava pela janela. Ela me perguntou sobre a cadeira da minha avó, como era ela, como tinha sido restaurar o veludo, o que significava ter aquela cadeira num espaço de trabalho. Eu contei. Contei sobre a minha avó, sobre a viagem a Ouro Preto, sobre os 2 anos trabalhando no canto da sala, esperando essa reforma. E ela ouviu. Não pela metade. Não com um olho no celular. Ouviu de verdade. Aí, ela começou a me contar coisas que eu não sabia. Sobre como foi criar os filhos sozinha depois da separação, sobre a necessidade que ela tinha desenvolvido de controlar os espaços ao redor, porque era a única forma que ela tinha encontrado de sentir que controlava alguma coisa numa época em que tudo tinha desmoronado. Sobre como esse hábito de reorganizar as casas dos outros era, no fundo, uma forma de dizer: estou aqui, estou ajudando, olha, eu ainda sirvo para alguma coisa. Eu ouvi isso e senti o peso real do que ela estava me dizendo. Não era permissão para o que ela tinha feito, mas era contexto, e contexto importa. Meu marido desceu uns 20 minutos depois, claramente preparado para uma manhã tensa. Quando nos viu sentadas conversando com café na mão, ele parou no meio da cozinha com uma expressão de quem está tentando entender o que aconteceu sem demonstrar que estava com medo do contrário. Café? Eu perguntei. Ele disse que sim, com um sorriso que tinha alívio e gratidão na mesma medida.
Os 3 dias que ainda restavam foram diferentes. Minha cunhada perguntou antes de qualquer coisa: "Pode usar essa panela? Onde você guarda o abridor? Posso sentar aqui?" Era uma mudança pequena na forma, mas mudava tudo na substância. Não era a mesma pessoa, medrosa ou ressentida. Era ela mesma, só com uma camada, a menos de pressuposto. Na tarde do penúltimo dia, ela apareceu na porta do meu escritório enquanto eu trabalhava. "Posso entrar?" Ela perguntou. "Pode", eu disse. Ela entrou. Ficou parada olhando o espaço por um momento. "Eu entendo agora por que tudo está onde está", ela disse. "A luz bate na mesa de manhã, né? Você vê o jardim de onde você senta." "Eu vejo o pé de manjericão", eu disse. Ela riu. "Faz sentido." Então ela se foi, e eu fiquei olhando para a porta fechada por um segundo, pensando que às vezes uma semana que começa errada pode virar algo que você não esperava. Na manhã em que fomos ao aeroporto, ela me abraçou de um jeito diferente do abraço de chegada. Não tinha a energia expansiva de quando ela tinha desembarcado com as malas e o sorriso de quem vai transformar tudo. Tinha algo mais quieto. O abraço de quem foi a algum lugar interno durante essa semana e voltou levando alguma coisa diferente. "Cuida desse escritório", ela disse no meu ouvido. "Cuido", eu disse. "Pode vir visitar quando quiser." E eu disse isso de verdade. Na volta do aeroporto, meu marido ficou em silêncio por boa parte do caminho. Quando entramos na cidade, ele disse: "Eu devia ter falado com ela antes. Não na hora da mesa, muito antes. Quando você me pediu para conversar com ela sobre os limites nos outros anos." Eu olhei para ele. "Eu sempre evitei esse tipo de conversa com ela." Ele continuou. "Tenho medo de magoá-la. Ela passou por muita coisa, sabe? Eu me sinto culpado quando coloco limite nela." "Eu entendo isso", eu disse. "Mas você pode fazer as duas coisas. Pode ter cuidado com ela e ainda assim falar a verdade. Uma coisa não cancela a outra. Hoje você viu que ela consegue ouvir." Ele ficou em silêncio. "Onde você aprendeu a fazer isso?" ele perguntou depois de um momento. "A falar as coisas difíceis sem virar uma guerra." Eu pensei na pergunta antes de responder. "Eu aprendi que ficar quieta não é o mesmo que manter a paz", eu disse. Durante muitos anos eu confundi as duas coisas. Eu achava que engolir era poupar as pessoas, mas na verdade eu estava só adiando, acumulando. Um dia eu acordava e estava com raiva de tudo e de todos, por razões que ninguém mais conseguia acompanhar porque eu nunca tinha dito nada. Foi um processo longo entender que falar na hora certa, com calma, é mais gentil do que calar e ressentir. Ele assentiu devagar. Eu olhei pela janela do carro enquanto a cidade passava. Pensei no escritório me esperando em casa, na cadeira da minha avó, na mesa sob a janela, na samambaia no canto, no tapete de ouro preto. Quando chegamos, eu fui direto ao escritório. Sentei na cadeira. Olhei para a mesa organizada, para os livros na prateleira, para o veludo verde que a minha avó tinha escolhido muito antes de saber que um dia eu ia precisar de algo dela num espaço que eu estava aprendendo a chamar de meu. Peguei o celular e mandei mensagem para a Patrícia. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Deu certo? Mais do que eu esperava, eu escrevi. Ela demorou um pouco para responder. Quando veio era: "Tenho orgulho de você." Eu segurei o celular e fiquei olhando para essas palavras por um tempo. Não porque eu precisasse de aprovação para saber que tinha feito a coisa certa, mas porque existem coisas que a gente faz por conta própria e que ficam melhores quando alguém que você ama vê e reconhece. Tem uma coisa que eu preciso ser honesta sobre. Eu tinha medo. Antes de falar com minha cunhada, antes de colocar os móveis de volta, antes de chamar meu marido para o quarto, eu estava com medo. Medo de parecer difícil, medo de criar uma atmosfera ruim, medo de que ela fosse embora magoada e que meu marido ficasse com um pé atrás comigo por isso. Esses medos eram reais, eu os senti, mas eu aprendi, aos 40 anos, que medo é informação. Ele me diz que algo importa para mim. Cabe a mim decidir o que fazer com isso. O que eu fiz foi falar, com cuidado, sem crueldade, mas sem engolir. E o mundo não desabou. Minha cunhada não foi embora magoada. Meu casamento não rachou. O contrário, aconteceu algo, ficou mais firme, mais verdadeiro, mais honesto do que era antes. Existe uma diferença entre uma casa e um lar que eu passei muito tempo tentando entender.
Ouvia as pessoas falando nisso e achava bonito, mas vago. Agora eu entendo de um jeito concreto. Uma casa pode ter a decoração perfeita, os móveis no lugar exato, as paredes na cor certa, e ainda assim ser um lugar onde as pessoas fingem, engolem, esperam, deixam a raiva sentar baixinho debaixo de tudo como umidade no rodapé. Um lar é onde você pode ser quem você é, onde as pessoas ao redor, mesmo quando erram e elas vão errar, conseguem ouvir e mudar. Onde você não precisa escolher entre a paz e a verdade porque aprendeu, ao longo do tempo e com alguma dor, que a verdade dita com respeito é a única paz que dura. Eu queria um lar, sempre quis. E fui aprendendo que construir um lar não é só escolher a cor da parede ou encontrar a cadeira certa ou medir o ângulo da luz na mesa. É ter coragem de ser honesta com as pessoas que você ama, exatamente porque você as ama. É falar na hora difícil em vez de acumular para o dia em que não dá mais. É saber que o espaço que você construiu é seu e ter o direito de dizer isso em voz alta sem pedir desculpa por isso. Meu marido apareceu na porta do escritório. Quer café? Ele perguntou. Quero, eu disse. Ele foi para a cozinha. Eu fiquei mais um pouco olhando para o quarto, para a luz que entrava pela janela e batia na mesa exatamente como eu tinha calculado, para os livros na ordem que faz sentido para mim, para o tapete de ouro preto onde eu aprendi que consigo fazer coisas sozinha. Depois eu levantei e fui tomar café com ele.